Boa noite. Nós estamos recebendo nesta noite o Daniel, que vem para ser batizado. Cadê os pais? Está aí? Jarlan e a Bruna. Que bênção. O Jarlan está meio sem jeito ainda assim para pegar, mas depois do quarto, quinto filho a gente aprende. Então o Jarlan está mais nos bastidores agora, mas a Bruna, privilégio, né, Bruna? E a bênção aí do Danielzinho, um menino de oração. Que Deus faça dele um Daniel para a glória do Senhor. Nós batizamos as crianças porque nós cremos na promessa de Deus. Cremos na aliança que Deus fez com o seu povo e que Ele continua com a sua aliança. Eu sei que muitos têm rompido suas alianças com Deus, mas Deus permanece com a sua aliança. E ao Daniel não pode ser negada a aliança do Senhor. A fé que os pais têm em Cristo Jesus expressa também na realidade dos filhos, e nós trazemos eles para serem abençoados pelo Senhor. Quando nós batizamos uma criança, nós estamos tomando uma decisão de que nós vamos cumprir o nosso papel de pai, de mãe, de levá-lo para mais perto de Deus. Na idade própria, ele terá a condição de discernir se ele quer continuar neste caminho ou não, mas até lá, ele tem um privilégio ímpar que uma criança ímpia não tem. A criança de pais não crentes não tem, de ser conduzidos nas santas veredas da cruz. Por isso nós batizamos os nossos filhos. Quero fazer algumas perguntas para vocês. Vocês creem na santa palavra de Deus, sendo esta a revelação verdadeira às Escrituras Sagradas? Como pais, assume a responsabilidade de educar o pequenino Daniel nos caminhos do Senhor, orando por ele, orando com ele, lendo a palavra de Deus, ensinando a ele as Sagradas Escrituras. Prometem ainda dar bom testemunho perante a sociedade e diante da vida dele e trazê-lo regularmente à igreja e ensinar ele a respeitar as autoridades da igreja. Amém. É Daniel Daniel Kepe de Oliveira, filho da promessa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Pai de amor, abençoa esta criança, que ela cresça em estatura e graça. Abençoa seus pais, que possam, ó Deus, criá-la na demonstração do Senhor. Ensiná-la no caminho que deve andar. E ao se desenvolver, ela possa amar o Senhor sobre todas as coisas. Possa discernir e, ó Deus, andar nos teus caminhos. Sobre os seus pais, eu rogo a tua bênção. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Danielzinho? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, viu? É muito bom choro de menino, né? Eu tenho 3, eu sinto saudade do cheiro, né? Eles vão crescendo, vão perdendo o cheiro de... Agora eles vêm correndo do futebol, o cheiro é outro, né? Coisa boa. Eu tenho orado para os jovens casais na igreja não esquecer do mandato do Senhor, crescer e multiplicar. Eu tenho orado para que resolvam o mais breve possível. Tem alguns aí que já sabem o que eu estou falando, né? E aqueles que estão pensando em casar, não demorem, tá bom? Vamos apressar as coisas aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 10, verso 22 ao 42. João 10, do verso 22 ao verso 42.
enquanto você vai abrindo, eu quero pedir suas orações pela minha vida, a vida do pastor Anderson. Nessa semana nós vamos estar em congresso de líderes e que Deus nos guarde na ida e na volta. Final de semana nós estamos aqui, tá bom? Ore por nós aí, esse período que a família fica aqui sem a nossa presença. Eu tenho certeza que qualquer necessidade vão ligar para alguém aí e serão assistidos. Então, que Deus possa guardar nossos filhos aí, nossas esposas, em nome de Jesus. João capítulo 10, do verso 22 ao verso 42, e diz assim a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejas, ou me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. Credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Pai de amor e graça, obrigado por tua palavra. Que o teu Espírito Santo abra os nossos entendimentos, nossos sentidos nesta noite para receber da tua palavra. Que o nosso coração seja a boa terra para a boa semente do Senhor e que ela possa frutificar e produzir os frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Identidade. Qual é a sua identidade? Como as pessoas conseguem identificar quem de fato é você? Qual é as suas prerrogativas? Através do que as pessoas podem reconhecer a sua real e verdadeira identidade? Quais são as qualidades? Qual é o testemunho? Quais as palavras refletem a sua personalidade, a sua pessoa? Quem você é? Bom, o texto trata de identidade. Interessante, eu chamo você para olhar para o texto, a partir do verso 22. O cenário aqui continua sendo Jerusalém. Jesus havia feito contado uma parábola anteriormente, a parábola aí do pastor das ovelhas, do bom pastor.
E ali ele, através daquela parábola, ele confrontou todo o sistema, mostrando que o verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas, e ele era esse pastor. Ele está se identificando, e 2 meses após, o contexto é o mesmo, está aqui Jesus novamente, confrontando as autoridades. Nós podemos dizer que Jesus ele vai costurando o seu diálogo em torno do templo. Ali era o centro do pensamento, era o centro da religiosidade, era o centro que movia a política eclesiástica e a política da nação de Israel. Então o Senhor Jesus, a ida dele a Jerusalém foi extremamente estratégica, e ele está agora rodeando o templo, e em torno do templo ele vai ministrando, ele vai confrontando, e ele vai transformando e transtornando aquela cidade. Ali é um palco, então, de confrontação do sistema e dos agentes religiosos de sua época. O Senhor Jesus está confrontando, ele está tornando o ambiente difícil, pelos sinais e pelo conflito das pessoas. O que se tinha a respeito da religiosidade, o sistema dominador, o Senhor Jesus coloca todas as estruturas em xeque. O Messias está na cidade. Havia passado 2 meses, então, da festa dos tabernáculos, que acontecia em outono. Agora, diz o texto, já era inverno, tempo onde era celebrado a festa da dedicação, ou também chamada festa das luzes, denominada pelos judeus de Hanukkah. Esta celebração foi instituída após a rededicação do templo de Jerusalém, quando o templo havia sido profanado, por volta do ano 160, 170 e poucos, antes de Cristo, o templo havia sido profanado, e Judas Macabeus, com outros irmãos, eles retomaram o lugar, santificaram novamente o lugar, e a data da rededicação do templo, da purificação do templo, exatamente no dia 25 do mês de Quisleu, o nosso dezembro, mesmo dia do Natal, qual celebramos, o qual os judeus guardam a Hanukkah, a festa das luzes e da dedicação, exatamente até hoje. O templo havia sido profanado e o altar destruído por um rei sírio chamado Antíoco Epífanes, que tinha o objetivo, na história da época, de banir o povo judeu, banir a religiosidade judaica, os seus costumes. Diz que ele destruiu o altar, diz que ele colocou animais imundos para a religião judaica, porco, naquele lugar, os suínos. Então ele profanou o templo. E depois desses irmãos refazer a conquista daquela cidade, reedificar o templo, foi separado esta data, né, para as celebrações que aconteciam todo ano, a festa das luzes, o qual ficava lindo aquele lugar. Então, o Senhor Jesus está exatamente neste período, diz o texto que eles celebravam exatamente esta festa. Jesus está passeando agora pelo templo, né? Ali havia vários alpendres, e ele vai passando de alpendre em alpendre e encontrando com as pessoas. O pórtico, chamado Pórtico de Salomão, era o principal deles. E com pilares gigantescos, à direita e à esquerda, como fosse uma avenida. O lugar lindo. Você vai em Jerusalém, onde era uma desses, ainda pinturas de como era, não existe mais, né? E realmente era lindo aquele lugar. Então é ali, um movimento todo ali, e vem uma comitiva, que estão inquietas, porque o Senhor Jesus começou a colocar muitas interrogações na cabeça dos líderes judaicos. Muito. E o povo ouvindo e recebendo. Ele confundiu a cidade. O Senhor Jesus confundiu a cidade, pôs a cidade de cabeça para baixo.
e pôs na cabeça daqueles homens muitas dúvidas, brasas nas suas cabeças, brasas vivas. E como eles eram pessoas que deveriam dar referência para a religiosidade do povo, eles estavam em xeque. É só lembrar que um líder deles, um líder do judaísmo, foi de noite ter com Jesus um tal de Nicodemos, cheio de conflitos, sabendo que só Jesus podia ter respostas para a inquietação da sua alma. Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Ele entra em choque, Jesus fala sobre o novo nascimento com ele, acaba anunciando o plano de salvação, que nós encontramos em João 3,16, né? A prova do amor de Deus. Então, assim estava aquele contexto. Então, dentre esses pátios que eles procuram, vieram a ele e foram direto ao assunto. Até quando, diz o texto aí, versículo 24, até quando nos deixará a mente, a alma em suspenso? Em outras palavras, queremos uma resposta direta. Queremos saber quem de fato é esse Jesus. Qual sua real, qual sua verdadeira identidade? Quem ele era de fato? Era ou não era o Cristo? Porque ele não afirmava. As pessoas afirmavam a respeito dele. O Pai afirmou no batismo. O Pai vem confirmando o ministério do Filho com sinais. Pedro testifica. Então, há confirmações, e aquilo havia espalhado. E muitas vezes o Senhor Jesus se identificando com o Pai. Então, a mente daqueles homens estavam corrompidas, eles tinham dificuldade de entender. Queriam que Jesus apresentasse a sua carteira de identidade, ou a sua certidão de nascimento. Quem você é? Às vezes nós convivemos com algumas pessoas muitos anos, até que um lado diferente se apresenta. Muitas vezes esse lado diferente ele não é positivo, é negativo. Eu não sabia que o fulano era desse jeito, né? Era uma máscara. O que aqueles homens queriam é que Jesus mostrasse a sua verdadeira cara. Ele estava mostrando, mas eles ainda estavam em conflitos. Então, a tônica aqui era que ele se apresentasse, que ele se identificasse, que ele mostrasse as suas credenciais. Quem era ele? Era o Messias ou não era? Porque o Senhor Jesus não chegou apenas afirmando, ele foi deixando a mente em suspenso. Na verdade, ele não precisava dizer nada. O que ele fazia, como ele vivia, o que as Escrituras anunciou a seu respeito era suficiente. Mas esses homens queriam mais. Então, nesse texto, Jesus apresenta aqui suas credenciais, como ele é conhecido. Em primeiro lugar, Jesus é conhecido pelo que ele faz. Pelo que ele faz. Suas obras testificam a seu respeito. E é assim que ele vai responder para as autoridades de sua época. Se você observar do verso 25 e depois verso 31 e 33, essa é a tônica da resposta de Jesus é obras. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. Ou seja, pelas minhas palavras, vocês não estão querendo crer. As obras que eu faço em nome do meu Pai é minha identidade, testificam ao meu respeito. Verso 31, diz lá, novamente pegaram os judeus para lhe atirar pedras, disse Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras. Jesus é conhecido pelo que ele faz. Então não era falta de informação dos líderes, era falta de fé, era falta de vontade de crer. O seu testemunho era suficiente, o testemunho de Jesus, mas eles queriam mais. Então Jesus agora, ele chama as provas, suas obras, suas obras. Quando João Batista enviou discípulos a ir ter com Jesus e perguntar se era ele ou tinha que esperar um outro Messias, qual foi a resposta que Jesus deu? Diga para ele o seguinte: os cegos
veem. Os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem. O que Jesus está dizendo? As obras testificam do Messias. Se você lê o livro do profeta Isaías, há, na verdade, em vários capítulos, evidências do Messias, mas o capítulo 61, sobre aquele que tem autoridade para fazer todas essas coisas, o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, e Ele vai dizendo para que foi a unção? Para curar, para restaurar, para consolar, para levantar. As obras testificam quem Ele é. Ele é conhecido, então, pelo que Ele faz. Bom, eles estavam acostumados com outro tipo de pastoreio, não conheciam um pastor que conhecia tantas ovelhas. Porque eles, como pastor de Israel, não conheciam, de fato, as suas ovelhas, e nem se importava com elas, e Jesus havia confrontado aqueles líderes. Agora ele está se identificando, que ele tem o cuidado, e que ele é poderoso para fazer. No verso 31 diz que Jesus é ameaçado de apedrejamento, e é a segunda vez. No capítulo 8, verso 59, já havia acontecido. A provocação que Jesus fez afirmando sobre que ele faz as obras do Pai, gerou naqueles homens o sentimento de que Jesus blasfemava, assumindo a posição de ser igual a Deus. Por quê? Porque uma das coisas que eles faziam, eles negavam a origem celeste de Jesus, uma evidência que estava no coração do povo já, a notícia que tinha espalhado. Queriam tapar de qualquer maneira as boas notícias a respeito do Filho de Deus. Então eles queriam abafar. Então Jesus, saindo das palavras, ele apela para as obras. Bom, se vocês não creem que eu sou quem eu digo que eu sou, pelo que eu falo, pelo menos pelo que eu faço. Amados, a nossa vida, ela testifica para a sociedade. O que nós fazemos. Somos conhecidos pelo nosso testemunho, pelo nosso caráter, pela maneira como nos portamos no trânsito, nos relacionamentos, não é isso? Diante da sociedade, somos agentes de transformação. O mundo está nos vendo. A identidade nossa está sendo demonstrada ao mundo, quem de fato nós somos. Vira e mexe, a gente encontra com alguém dizendo assim, olha, para ser crente igual o fulano, eu não preciso ir para a igreja. Isso significa que as obras que este alguém pratica, elas são más. Elas não são obras que glorificam a Deus. Mas de outra sorte também encontramos pessoas, e essas o mundo não é digno delas, que as pessoas dizem assim, olha, essa pessoa é cheia de Deus. As obras, o que elas fazem, a vida, o testemunho, testificam a sua identidade. Primeiro, Jesus é conhecido pelo que Ele faz. Segundo, Jesus é conhecido pelo que Ele atrai. Pelo que Ele atrai. Seus discípulos testificam a seu respeito, as suas ovelhas testificam a seu respeito. Do verso 26 ao verso 29, esse é o contexto. E ele começa dizendo, ó, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Gente, nesse contexto, havia uma multidão. Jesus já não conseguia ficar no lugar que não era apertado. Aquilo incomodava as autoridades judaicas. Queriam calar. O bom pastor está reunindo as ovelhas. Estão vindo. Todo o sistema judaico está caindo por terra. Diz ainda o verso seguinte, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão, e aquilo que meu Pai me deu é muito maior que tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele é conhecido pelo que ele atrai, seus discípulos.
O fato dos judeus não aceitar as credenciais do testemunho de Jesus, das suas obras, é de que eles não eram parte do rebanho. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, mas sobre aquele que ele sopra. Por isso nós pregamos o Evangelho aos ouvidos, mas o Espírito é capaz de canalizar os corações. As grandes cruzadas evangelísticas de Billy Graham, pregando, milhões de pessoas, milhares ficavam empilhadas para ouvir. Sempre havia grupos que vinham receber a Cristo, porque todos não vinham. Porque aqueles que são ovelhas ouvem a voz do pastor. Ouvem a voz do pastor. Parece que dentro da realidade humana, ele conhece os códigos, as senhas do nosso coração, aquilo que nos tira propósito, aquilo que nos deixa nossa situação assim de dúvida, ele descortina as dúvidas. Quando o Senhor Jesus entra na nossa história, todas as coisas mudam. Quem estava resistente ao Evangelho, mas ele ouve a voz do bom pastor, e a graça irresistível o atrai, ele não consegue dizer não, porque ele está ouvindo a voz do seu pastor. Jesus é conhecido pelo que ele atrai. O bom pastor atrai as suas ovelhas. Diz que elas o seguem, elas ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus conhecem as suas credenciais e são conhecidas por Ele. Ouvir a voz e seguir os ensinos. O versículo 28, Jesus diz assim, olha, para essas ovelhas, eu lhes dou vida eterna, garantias imateriais, para essas que ouvem a minha voz, credenciais, pelo que Ele atrai. Vida eterna, diferente do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo assim, ó, as minhas ovelhas, eu dou para elas vida eterna, vida abundante. Diz ele assim, ó, jamais perecerão, porque pertence a um rebanho protegido. E Jesus usa uma expressão muito forte, a palavra aqui é a palavra dom. A palavra dom, diz que eu lhes dou vida eterna. Isso para o judeu funcionava muito bem, porque eles sabiam que os dons e a vocação de Deus era irrevogável. O Deus que dá vida eterna não revoga ela. O Deus que sopra a eternidade no nosso coração não nos toma mais. Quando nós dizemos que uma vez salvo, salvo para sempre, é porque a salvação, ela independe de mim, ela é graça de Deus. É um favor imerecido. Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Não fui eu que morri na cruz, foi Ele que morreu por mim. Um ato voluntário, generoso, gracioso. É doar-se. E Paulo vai confirmar em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não é pelos méritos, é pela graça. É pela graça. Diz ele mais, e ninguém, ainda no verso 28, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas estão salvas das influências perniciosas, estranhas, ninguém é capaz de tirar das mãos do Eterno. Jesus estava dizendo, olha, eu estou atraindo um rebanho, eu sou conhecido assim. E vocês podem fazer o que quiser, vocês não conseguem tirar das minhas mãos. Podem pressioná-las, podem levá-las aos tribunais, elas são minhas ovelhas, elas ouvem a minha, elas não vão ouvir voz de estranho. Essa é a identidade do Cristo, pelo que Ele atrai. Verso 29, e diz Ele, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Agora, o Senhor Jesus apela não somente à pessoa do Filho, mas a pessoa do chefe maior, o Pai. Ele está fazendo a obra do Pai. É o Pai que testificou primeiro a seu respeito.
É ao Pai que ele responde agora, que olha, se eu tenho as ovelhas na minha mão, as ovelhas são minhas, são ovelhas do Pai também. Eu sou herdeiro e eles são co-herdeiros comigo. Pertencem ao mesmo rebanho. São presentes do Pai. Então, naturalmente, o Pai tem todo interesse na preservação do seu rebanho, dos seus filhos. Ele é o Deus supremo, maior do que tudo, nada pode ser tomado sobre aquilo que o Pai deu. E a proposta de Deus é de proteger. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Paulo falando da obra da salvação. E ele diz assim, porque eu estou bem certo. Eu estou convicto de que nem morte. Vamos ler junto aí? Porque eu estou certo. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que vocês não entenderam. Vamos ler de novo? Tomar café da tarde não, o almoço foi ruim. Não é assim que a gente lê as Escrituras. Vamos lá? Porque eu sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O rebanho do Senhor Jesus só cresce. E os primeiros pastores para cuidar desse rebanho eram homens iletrados. Hoje é inumerável o rebanho do Senhor Jesus. Ele é conhecido pelo que ele atrai. A obra transformadora do Filho, onde ele vai operando. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é conhecido pelo que ele faz. Ele é conhecido pelo que ele atrai. Mas ele também é conhecido pelo que ele é. Essa é a básica da sua identidade. A sua natureza, a sua essência testifica a respeito dele. Verso 30, e depois 34 ao 38, o verso 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus revela a sua identidade coigual com o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Ninguém vai poder conhecer o Pai se primeiro não conhecer o Filho. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Mesma essência, mesma natureza. Não há nenhuma separação que pode ser feita entre o Filho e o Pai. E Jesus agora está dizendo para eles, olha, as obras, os que me seguem, mas a minha natureza é do céu. Vocês não podem negar. A minha natureza é divina. Eu e o Pai somos um. O que o Pai pensa, eu penso. O que eu penso, o Pai pensa. O que o Pai faz, eu faço, porque eu faço as obras do meu Pai. Às vezes parece que a nossa identidade, meus irmãos, ela está em conflito. É quando nós e o Pai não somos um. Nós e o Filho não somos um. O Filho faz, a gente faz errado. O Filho nos ensina, nos dá o exemplo, nos dá as pegadas, para a gente andar nas mesmas pegadas e está andando em outra. A nossa identidade está conflituosa. Você também é conhecido pelo que você é. Se você não está andando nas mesmas pegadas, qual é a sua identidade? Jesus está dizendo assim, ó, eu e o Pai somos um. Quem vê um, vê o outro. Quem vê o outro, vê um. E o interessante aqui
é que eles são muito mais do que colaboradores, são um na essência. A palavra aqui não está no masculino, não no indivíduo. O termo é neutro. Eu e o Pai somos um no sentido de ser mesmo, ser. Somos um só ser. Um só ser espiritual. Há uma unidade na triunidade de Deus. Não são três deuses, é um só Deus, que subsiste em três personalidades, mas é um só Deus. Pastor, não dá para entender a Trindade. Não é para entender, você tem que crer e obedecer. Querendo ou não, o Pai é o grande Criador de todas as coisas, sustentador. É Ele que gera eternamente o Filho, envia o Filho por nós. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. E é aquele que envia o seu Espírito, que glorifica o Filho. Nenhum é maior que o outro, mas há papéis de subordinação dentro da hierarquia do céu, chamado de economia de Deus. O Filho glorifica o Pai. E o Pai glorifica o Filho. O Espírito Santo comunica e glorifica o Filho. Não há ciúme, há essência, unidade, há um ser. Do verso 34 a 35, há um apelo pela lei. Diz assim o versículo: replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O Senhor Jesus estava aqui chamando a um texto do Antigo Testamento, que está no Salmo 82, versículo 6, que diz: eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Era um texto que fazia referência aos juízes hebreus, os quais a Bíblia chamava de deuses. Eles tinham o papel de julgar o povo. E Jesus disse assim: olha, a Escritura não pode falhar, é o que se afirma na Escritura. E vocês mesmos dizem que vós sois Deus, a Bíblia diz. Por que eu não posso ser identificado como o Filho de Deus? Vocês vão rasgar? Então Jesus colocou, na verdade, a esfera do judaísmo em confronto consigo mesmo, quando não entendia a identidade do seu ser, o porquê ele assim se identificava. As Escrituras não podem falhar, não podem ser dissolvidas, não podem ser desfeitas, não podem ser alteradas, nem adulteradas. Somente a viva e santa palavra de Deus, inerrante palavra do Senhor. É assim que Jesus está apelando à palavra. Amados, a gente não pode distorcer a palavra para fazer o que a gente quer. Então o Senhor Jesus, quando a palavra estava distorcida, ele apelava: mas vocês estão dizendo, olha o que está na palavra. Como é que Jesus enfrentou Satanás? Na tentação do deserto. Pela palavra. Pela palavra. Está escrito. Está escrito. O Senhor Jesus não passa por cima da palavra, Ele é a palavra. Mas Ele nos faz conhecer a palavra. E a palavra anuncia o seu ser. O livro de Hebreus, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 3, diz assim que Ele é a expressão exata do seu ser, do ser do Pai, do ser de Deus. O Senhor Jesus é conhecido pelo que Ele é Deus. Mais uma vez, as autoridades poderiam ter ficado caladas, mas deram uma grande oportunidade e um púlpito maravilhoso para Jesus afirmar novamente quem Ele é. Quem Ele é. Referência a quem de fato Ele é. A sua eterna relação com o Pai. Pai e o Filho. Filho e o Pai. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai.
E essa relação não foi desfeita na encarnação, pelo contrário. Tudo que Jesus fazia era por causa da vontade do Pai. Buscando glorificar o Pai. Ele entra no templo e diz: esta é a casa do meu Pai. Uma identificação o tempo todo. Como é que ele é conhecido? Pelo que ele é. Pelo que ele é. Talvez você tenha conflito de identidade. Jesus não. Sempre soube quem ele era. 12 anos de idade, ele vai ao templo. Os pais querem levar embora. Ele estava preocupado em cuidar dos negócios do seu pai. Estou cuidando dos negócios do meu pai. Talvez você está aí procurando saber quem é você. Conheça-te a ti mesmo. O Senhor Jesus sabia quem ele era. E ele é conhecido por quem ele é. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Por ele todas as coisas existem e existirão. Ele é o fim último de todas as coisas, mas também a primazia de todas elas. Tudo começou, está acontecendo e termina nele. A preocupação dos judeus é que Jesus estava blasfemando, porque ele se afirmava dizer Filho de Deus. Se pelas palavras não podia apresentar as credenciais, Jesus apresentou pelas obras. Se não podia somente pelas obras, olha o meu rebanho. Um pastor tem rebanho. Eu sou conhecido pelo que eu atraio, mas eu sou também conhecido pelo quem eu sou. Pelo quem eu sou. Sua natureza santa expressa sua filiação. E o testemunho dado pelo Pai, lá no batismo, se revela agora perante a multidão. E os versos agora, amados, concluindo, 39 a 42. Esse testemunho de Jesus diz assim, olha, nesse ponto, quando a discussão ficou calorosa, procuravam outra vez prendê-lo, mas de alguma maneira diz que ele se livrou deles, novamente se retirou, e agora ele está saindo de Jerusalém, retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, você viu que está em maiúsculo aí? Verdadeiramente, afirmadamente. João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. A multidão está dizendo, de fato é. Estamos convictos disso. E diz que muitos ali creram nele. Bom, depois de Jesus deixar a cidade de cabeça para baixo, as autoridades perdidas, perplexas, o Senhor Jesus sai dali, consegue escapar. Nos próximos dias, eu imagino que o Sinédrio deve ter reunido pelo menos uma vez por dia. E as autoridades, em todas as formas, como podemos calar esse homem? Tramas do inferno se apoderaram da cidade. Mas o povo, as ovelhas, estavam com os corações queimando pelo testemunho do Filho de Deus. E de Jerusalém, ele vai para Pérea, essa região que João batizava no início, e diz que ali ele fez muitos discípulos. Eu quero concluir só para você entender o lugar que Jesus foi. Jesus voltou para o início. O lugar onde ele foi? Batizado. O lugar onde ele foi batizado, muito significativo. Foi onde ele ouviu a voz do Pai, que dizia quem ele era. Tem uma identidade. Voltou para ali. O lugar mais adequado. Todo homem precisa, de vez em quando, voltar
para o lugar que ele começou, o lugar que ele iniciou, o lugar da experiência dele com Deus. Talvez você perdeu sua identidade na sua caminhada cristã, talvez você não sabe mais quem é você. Quem sabe você precisa voltar naquele primeiro amor, sabe? Os primeiros dias, quando você entregou sua vida a Cristo, que você queria falar para todos os seus parentes, amigos, irmãos, quem era Jesus? O que Ele fez na sua vida? Talvez você foi se aculturando, se acostumando, tornando-se um igrejeiro, um igrejado. Amados, no início da nossa conversão, quando Deus muda o nosso coração com a obra soberana dEle, respondemos com fé, porque Ele coloca fé no nosso coração. Não sei se aconteceu com você, comigo foi assim. Meu coração queimava para fazer Jesus conhecido em todos os lugares. Mas depois de um tempo, aqueles relacionamentos que eu tinha só com ímpios. Quem era a minha turma? Minha turma era a turma da pesada. No início eu falava de Jesus para todos eles, mas depois a gente começa a frequentar a igreja, a gente só sabe sair da casa para a igreja, da igreja para casa. A gente perde as conexões. Consequentemente, como uma brasa incandescente, com o tempo parece que vai apagando a paixão de falar de Jesus, de compartilhar. E a gente vai gostando mais de culto do que de evangelização. E tem muitos de nós que já não conseguem nem falar mais, porque está cheio de tique de crente, cheio de gíria, cheio de glória a Deus, aleluia, misericórdia, paz do Senhor, amém, amém. Não consegue conversar com pessoas normais. Preste atenção, a gente tique de crente. Às vezes parece que a gente espanta as pessoas porque a gente não consegue nem conversar com elas. Nós somos enviados ao mundo porque nós somos mensageiros. Precisamos conhecer bem a nossa identidade, precisamos conhecer bem a identidade do nosso Cristo. E precisamos apresentá-los às pessoas. Jesus voltou, onde a identidade dele foi revelada pela primeira vez. Tu és o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Muitos ouviram essa voz naquele dia. Ele não tinha dúvida da sua identidade. O interessante é, quando Jacó estava na parte mais bravia da sua luta, quando as coisas iam muito mal, a Bíblia diz que ele voltou para Betel. Está lá em Gênesis capítulo 35. Quando ele mais necessitava de Deus, ele voltou para o lugar onde ele encontrou a Deus. Talvez você veja que nessa noite Deus está querendo te levar para aquele lugar, mesmo lugar do encontro com Deus, o lugar do quebrantamento, o lugar do coração compungido, contrito, o lugar onde a sua alma estava inflamada, apaixonada por Jesus. Você queria fazer dele conhecido em todos os lugares. Você defende o seu candidato como que se ele fosse Jesus. E você prega Jesus como fosse seu candidato. Já pensou? Talvez você esteja confundindo a sua identidade. Você prega o Evangelho como um time de terceira divisão, mas defende o seu time como se fosse a pessoa de Jesus. Identidade trocada. Apaixonados por algumas coisas, discutimos, gastamos tempo, entramos em litígio com as pessoas, queremos provar que é melhor, e o time de todo mundo é melhor, não é isso? A gente apela para os títulos, para as vitórias, mas temos uma dificuldade para apresentar quem nos leva para a eternidade. Até parece que nós não somos ovelhas dele, porque ele é conhecido pelo que ele atrai. Ele atrai seguidores de verdade, gente que ama ele sobre todas as coisas.
O mundo não pode ser digno de nós. Se está sendo digno de nós, é porque nós somos mundanos e não temos morada no céu. Nossa identidade está errada. Quando a nossa vida confunde o mundo, aí é muito bom. Quem é esses? Quem é esse a quem Deus ouve? Por que parece tanto com Jesus? É assim que nós precisamos ser conhecidos. Antes do fim, Jesus retorna para o lugar onde produziu o princípio. Em mais de uma ocasião, isso significa que um bem imenso para as nossas almas é voltar onde tudo começou, onde nos encontramos com Deus, onde Ele nos encontrou. Não tem uma semana que eu não lembro de Provérbios 28:13. É bom guardar a palavra no coração. E aí eu me lembro quem eu era, sem identidade alguma. Como filhos que nunca foram registrados, sabe? Sem certidão. Quem é você? E aí o Pai te deu uma identidade, dizendo, filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Olha para o Pai, vê o Filho. Olha para o Filho, vê o Pai. Mas quando olha para mim e não vê Jesus, tem alguma coisa errada. Quer ser chamado de cristão? Você precisa ser o reflexo dele. Difícil, né? Duro, né? É o padrão mínimo dele. Quais são as suas credenciais? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? O que suas obras dizem a seu respeito? Seu testemunho tem dito quem você é? Quem são e quais tipos de discípulos, de seguidores você tem produzido? Os do Facebook? Do Instagram? Deus arrota para eles. Que seguidores que fica curtindo, estão fazendo o que você está fazendo? E o que você está fazendo identifica você com o Pai? Esse é o tipo de seguidor que você tem que produzir. Você precisa ser conhecido pelo que você produz. Quando eu cheguei aqui hoje para o culto da noite, eu conversava com alguns irmãos, falaram, tem uma pessoa que tem produzido discípulos, ela é conhecida por isso. Bons discípulos. No final da nossa vida, o Senhor Jesus vai perguntar, cadê os discípulos meus? Ele falou assim, ó Deus, eu estava cuidando dos interesses desta vida. Ele falou assim, mas eu estava cuidando dos interesses do meu Pai. É isso que você deveria cuidar. Cadê a identidade? Diz que para alguns ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. Benditos. Mostra a credencial. Oh, entra. Para outro ele vai dizer assim, não vos conheço. Não vos conheço. Mas eu estou com a identidade. Não tem nada a ver comigo. Olha aí a foto. Não parece. Os olhos não são iguais, o cabelo não parece. Vocês já viram meus filhos, né? Eu chego perto, eu, Adriana, e sabe o que é? Né? Tem a cara. E tem um que até anda parecido. Não é assim? Agora você chega lá, pai cabelo preto, menino cabelo loiro. Né? Pele morena, pele branca. Os olhos azuis escuros, o outro morrãozão. Não está aparecendo. Não vos conheço. Identidade. Em que sua essência e a sua natureza tem refletido a identidade de Cristo em sua vida? Vamos orar? O Ministério de Música vai
Sumiram? Não confunda a sua identidade. Teve gente que quis até expulsar demônio, fazer sinais. E os demônios sabiam quem era Paulo, sabiam quem era Jesus. Eles tinham identidade. Mas vocês, quem sois? Conhece essa história? Qual é a tua identidade? Coloca sua vida dentro do Senhor. Eu não sei onde você teve o encontro seu com Cristo. Você podia voltar lá nesse momento, na sua mente, aí, olha, foi dessa maneira. Foi aquele versículo, foi aquela palavra. Como foi os primeiros dias? Eu tenho certeza que você vai redescobrir um pouquinho da identidade que Jesus tem para a sua vida ali. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Ora o Senhor. Levante, vamos adorar o Senhor com esta canção. Tudo pode passar.
louvamos, te bendizemos nesta noite, ó Pai. Ainda não somos, ó Deus, o que deveríamos ser. Somos um canteiro de obras, Senhor. O Senhor está trabalhando em nós. E muitas vezes, ó Deus, a nossa identidade está confusa. Não estamos sendo conhecidos como deveríamos ser. Falta mais do Senhor em nossas vidas e falta, ó Deus, morrer o velho homem. Mais do Senhor, menos de nós. Por isso nos ajuda, ó Santo Espírito de Deus, moldando e aplicando as verdades da Tua palavra, para que possamos de maneira prática testificar de que nós temos a identidade de Jesus em nossas vidas. Assim como Jesus identifica a sua identidade com o Pai, queremos ter também, ó Pai, esta mesma identidade. Queremos ser um no Senhor. Queremos, ó Deus, amar o que o Senhor ama, andar nos caminhos que o Senhor preparou para nós, odiar aquilo que o Senhor odeia. Queremos ser servos, ó Deus, obedientes. Queremos ser servos apaixonados pelo reino do Senhor. Queremos cuidar dos negócios do Senhor neste reino, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso queremos ser conhecidos pelas obras. As obras as quais o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Queremos ser conhecidos pelo testemunho, pelo caráter, porque parecemos com Jesus, porque amamos como Jesus, porque temos, ó Deus, um coração misericordioso, compassivo, longânimo, como o Senhor Jesus tinha e tem. Queremos, ó Deus, ter domínio próprio, mansidão. Queremos expressar justiça, fidelidade, verdade em todos os nossos relacionamentos. Queremos ser conhecidos pelo que nós fazemos, que as pessoas ao olhar para nós possam ver Jesus em nossas vidas. Queremos também ser conhecidos, ó Pai, pelaquilo e por aqueles que nos seguem, pelos seguidores, pelas pessoas e pelos discípulos que nós vamos formando pelo caminho, de que de fato estamos, ó Deus, fazendo pessoas, ó Deus, parecidas com o Senhor, estamos ajudando a moldar pessoas, a nossa vida no discipulado, está reproduzindo discípulos, ó Deus, que parecem com o Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, multiplica nesta igreja os discipuladores. Tanta gente chegando, mas muitas vezes a porta de saída é maior do que a porta de entrada. Que ao entrar uma vida nova aqui, ó Deus, que os teus discípulos aqui possam abraçar e querer caminhar junto para discipular, treinar, capacitar, andar em graça, forjar, ó Deus, o bom caráter de Cristo nessas vidas para a glória do Senhor. E tira toda a confusão da nossa identidade, santifica as nossas vidas, faz-nos voltar, ó Deus, no primeiro amor, todos os dias, voltar lá onde começamos, corações quebrantados, corações incendiados pelo Teu Espírito, uma paixão imensa de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E onde estivermos, ó Deus, dá-nos ousadia e intrepidez para abrir a nossa boca e falar, e anunciar, e proclamar, e defender a fé evangélica, ó Deus, no nome de Jesus. Que sejamos ousados, corajosos, conhecedores da Tua palavra, proclamadores, embaixadores do reino do Senhor. Abençoe Teu povo, ó Deus, nesta semana, nas oportunidades que o Senhor vai nos abrir, para testificarmos da identidade de Cristo em nossas vidas, apresentando Jesus às pessoas. Dá-nos coragem, ousadia e santidade para fazer em nome de Jesus. Amado, ide em paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, o povo do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Boa semana para você, amado.
dê pelo menos uns 10 abraços por aí, tá bom? Seus irmãos estão por perto. Estarei mais o pastor Anderson na porta para abraçá-los.